Renata Guimarães, boa noite, PS. A partir de que fase do EB3, se o patrão desistir ou algo acontecer com a empresa, você não perde o direito a dar continuidade no processo, tanto do Green Card quanto da cidadania? É possível substituir o sponsor e não perder os valores pagos? Olha, essa daí já começou com uma parte bem avançada da lei de imigração, né? Já começou quente essa daí. Bom, vamos lá. Existe uma regra que vale para o H1B e para o I-140, que é a fase 2 do EB3, que é o chamado AC21, né? American Competitiveness of the 21st Century. Então, é o parágrafo 106 lá da lei de imigração, mas não vem ao caso de tecnicalidade. É para entender o seguinte: a regra é, se você tem um processo de trabalho, EB1, EB2, EB3, qualquer um desses, e esses requerimentos tiverem sido preenchidos, você não precisa do sponsor para acabar o processo. Mas tem um catch lá depois, tá? Então, quais são os critérios? Tem que ser um processo de trabalho, esse Employment Base, né? E 140, EB1, EB2, EB3. E você tem que estar com o I-140 já aprovado e o ajuste de status, que é o I-485, tem que estar pendente por não menos do que 180 dias. Então, quem estiver fazendo processo consular, não se aplica para vocês isso. Se o sponsor fugir do processo, adeus, tem que começar de novo, perde tudo. Mas no processo de quem está aqui, no ajuste de status, a regra do AC21 permite que você substitua o empregador para acabar o processo. Só que o empregador tem que ser uma empresa que está oferecendo um trabalho similar ou idêntico, e ele tem que fazer uma declaração, o empregador fazer uma declaração de que ele está dando aquele trabalho, está oferecendo aquele trabalho para o beneficiário, tá? Inclusive tem um formulário I-485J que vai ser pedido no final, onde você pode marcar lá se é o empregador inicial que começou o processo ou se é através da substituição do AC21. Tá? Então, isso pode ser feito. O empregador novo não precisa comprovar que tem condição financeira de pagar o salário. Tudo aquilo já foi verificado na fase do I-140 que está aprovado. Então, é somente mostrar que aquela pessoa não vai receber o Green Card sem uma oferta de trabalho. Pronto, respondido. Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, inclusive, a respeito disso. Olha só, o Cristiano manda a seguinte pergunta. Primeira dúvida. O tempo de análise do I-140 começa a partir da data que o processo é entregue ou o tempo começa a contar quando sai o protocolo de acompanhamento? Essa é a primeira Quando é pergunta. entregue. Tá. Segunda. Com o Covid, os consulados no Brasil não estão funcionando. E no EB2NW é preciso a entrevista após aprovação da petição. Existe alguma forma de fazer a entrevista online ou fazer aí nos Estados Unidos? Pois eu acredito que se for aqui no Brasil, no Consulado do Rio, vai acabar atrasando muito. Não tem tido, inclusive isso foi uma pergunta que fizeram para mim, não tem tido essas entrevistas online, né, doutor? Isso não está acontecendo não, né? Não, o Departamento de Estado não tem. Até onde eu sei, não estão fazendo entrevista online. A entrevista tem que ser. A Corte de Imigração está começando a fazer agora entrevistas online, processo eletrônico, tudo isso. Mas, no caso, o consulado vai exigir a presença física quando estiver aberto. Tá? Então, não tem como fazer, a não ser que eles mudem isso. Há uma possibilidade. Eu espero que aconteça, realmente, porque aí seria mais fácil para todo mundo, né? E também, a outra pergunta que ele fez aí é se ele perguntou se pode fazer entrevista online e Não, qual foi. não, ele fala o seguinte, que a primeira dúvida dele é o tempo de análise, né? E a segunda dúvida é justamente isso, se é preciso a entrevista após a aprovação da petição, né? Ele fala dessa questão de atrasar no consulado do Rio. O atraso está acontecendo mesmo, né? Tem dois motivos para o atraso. O Trump baniu qualquer tipo de green card por trabalho até março desse ano, né? Março 31. Inicialmente era até 31 de dezembro. Ele não podia sair, depois que perdeu a eleição, sem deixar outra para os imigrantes lá, e aí prorrogou a ordem até março, mas o Biden já acabou com essa ordem aí, pelo menos nessa parte. Mas mesmo assim não adianta muito para o brasileiro, porque o consulado não está aberto. Agora, em outros países, onde o consulado está aberto normalmente,
já se retomou entrevistas de EB1, EB2, EB3, porque o Biden cancelou essa ordem do Trump. Agora, no Brasil, realmente está uma coisa absurda, porque já está desde que abril, março do ano passado, fechado. Não, E agora, desde março, tá desde março do ano passado, já faz um ano já que tá fechado. Atrás é muita coisa. Olha só, Rodrigo Bittencourt, ele fala o seguinte, ó. Paulo, gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo. Estou com um processo de visa U, eu e minha esposa. Estou com um formulário assinado pela polícia, afirmando que de fato eu sofri um crime. Entramos com um pedido de visto U em dezembro. A pergunta é, seria melhor aguardar ele chama de anistia, né, que a gente a lei do Biden, né, para me legalizar ou continuar com o processo do visto U? E dar parabéns pelo trabalho. Obrigado, viu, Rodrigo? E aí, doutor? Obrigado, Rodrigo. E vai ser realmente, se passar esse projeto de lei do presidente Biden, a gente vai saber brevemente, né, deve ter alguma movimentação esse mês agora ou mês que vem, mas passando isso daí vai ser uma alternativa muito boa para você. Tá? Tem que ver os critérios de elegibilidade e tal. O Visa U, ele não vai ser... Eu não acho que você vai ganhar seu green card pelo Visa U. Embora, se não passar nada de lei, né, seria uma opção boa para você. Leva mais ou menos uns 4 anos e meio aí para julgar um processo de Visa U, porque são apenas 10 mil por ano, e aí vai passando de ano para ano, e os processos ficam lá parados. Então, eu acredito que você vai conseguir se legalizar, se você estiver fora de status, obviamente, antes disso, bem antes disso. Inclusive, eu acredito que vai ser esse ano mesmo. Eu sou um pouco otimista com essas coisas, mas quando tem democratas tomando conta da Casa Branca, Senado e Câmara de Deputados, eu não tenho motivo para não ser otimista. A gente tem aquela situação que agora, por conta de outros motivos, que a gente está vendo que estão fazendo com a política, com a questão da eleição, da supressão de votos na Geórgia, por exemplo, que eles têm a maioria lá na Geórgia e vão suprimir os votos, dificultar para as pessoas votarem, porque, desculpa, essa é a minha opinião, mas o republicano parece que não é competente para sair para votar, né? Essa aqui é a história. Então eles querem dificultar a vida de quem vai sair para votar. E aí eles estão querendo agora que seja revista a história do filibuster, que a gente já comentou aqui, né, doutor? Se reverem essa história, de repente vai facilitar a vida de todo mundo. E do jeito que a coisa está indo, eu acho que o Biden vai acabar cedendo e todo mundo vai acabar vendo isso daí. Márcia Formigoni. Boa noite, Paulo. Minha família está nos Estados Unidos há 5 anos. Nós já temos o green card, somos residentes. Mas um dos meus filhos ainda vive no Brasil. Ele não pôde vir porque já está casado e perdeu o direito de vir na época. Sabe dizer quanto tempo demora para ele conseguir o visto de residente caso eu aplique para ele agora? Agradeço se puder me responder. Bom, eu espero que ela já tenha se naturalizado, não é? Porque ela não pode aplicar para o filho casado se ela estiver como green card ainda, como residente. Tá? Ela só pode aplicar para o filho solteiro, estando residente. Se estiver casada, pode aplicar, é a preferência F3. Na semana passada, nós fizemos aqui uma demonstração com a tela compartilhada, como ter essas preferências e tal. Então, tem que ver a fila. Às vezes está 5, 6, 7, 10 anos até em alguns casos, a fila vai andar muito, mas essa fila também pode mudar um pouco com essa lei aí que o Biden quer passar, né? Então, vai aumentar a cota de green card por família, e aí pode ser que essa fila diminua bastante, né? Eu acho que seria uma coisa interessante ter uma reunião com essa pessoa aí, com um advogado, que possa ver a condição de se conseguir fazer um EB3 para esse filho, ou para a esposa do filho, que vai ser o filho vai vir do mesmo jeito, porque talvez seja mais fácil do que petição familiar para uma pessoa casada já com filho, com família, né? Um outro núcleo familiar. É muito complexo isso, demora muito. É melhor talvez fazer um processo por trabalho, é mais rápido. Então o ideal é você fazer aquilo que a gente sempre indica para as pessoas, você entrar em contato com um advogado de imigração para você poder ter todas as opções possíveis para você resolver a sua situação, na realidade a situação do seu filho. Victor Souza, boa noite, Paulo. Caso venha aproveitar, o Victor Souza está na nossa audiência, mandou a mensagem através das nossas redes sociais. Victor Souza, ela pergunta o seguinte: caso venha aprovar a lei de imigração, eu gostaria de saber se a petição familiar aprovada pelo visto de irmão para irmão, eu posso aguardar o processo do green card nos Estados Unidos.
Bom, o problema dessa petição é que você não pode aguardar o green card nos Estados Unidos, porque vai ficar fora de status. Você não vai conseguir manter um status 13 anos. Embora, teoricamente, é possível isso, é muito difícil imaginar como você vai conseguir manter 13 anos de status aqui temporário, com as opções de visto que nós temos na lei de imigração hoje. Mas, se essa lei realmente for da forma que a gente viu o projeto que foi apresentado na Câmara de Deputados e no Senado, é possível que você possa conseguir um status aqui, e inclusive se legalizar antes de que esse visto esteja disponível para você. Talvez nem precise mais usar isso, mas temos que ver como é que vai ficar isso daí, porque, como a gente também vem falando aqui, Paulo, esse projeto não deve ser aprovado como foi apresentado, porque para você... Eu tenho essa mesma certeza também, doutor. Isso não deve aprovar. Aliás, só fala uma coisa para mim, antes de você continuar no seu pensamento, deixa eu te cortar. Eles mandaram o mesmo projeto para as duas casas ao mesmo tempo, né? Isso também é uma forma de fazer a coisa andar mais rápida, não é? Isso, porque as casas têm que fazer a conferência. Não pode aprovar uma lei, um projeto com um teor e a outra casa aprova com outro teor. Eles têm que fazer a conferência para ver se a casa que aprovou depois, a que aprovou antes, aceita as mudanças que a outra casa fez, para fazer a conferência final e aí, com tudo se tiver resolvido, manda para o presidente assinar. Agora, na Câmara de Deputados não tem regra de maioria absoluta lá, é maioria relativa. Se tiver um voto a mais, passa e acabou. No Senado tem essa imbecilidade desse filibuster aí. Tá? Quer explicar o que é o filibuster? É o seguinte, filibuster é uma regra que diz que se você tiver, por exemplo, com um projeto lá, e aí o cara da oposição, da minoria, os republicanos nesse caso agora, começarem a entrar com um monte de emendas, aí entra com emenda, daqui a pouco o outro lá entra com emenda igual ao outro que foi a emenda rejeitada. Aí começa a ficar votando nas emendas, e o projeto não anda, porque só está votando emenda atrás de emenda. Então, tem um momento que ele tem que fazer um chamado voto de cloture, que é para fechar as emendas, não pode mais ter emenda e tem que votar o projeto. Para você fazer o voto de cloture, tem que ter 60 votos. Então, aí não consegue passar o projeto, tá? Então, isso é uma regra que foi criada, essa regra já teve ativa, desativou, depois ativou de novo, e agora está ativa, e os democratas estão tentando manter essa regra. Eles talvez não tenham uma condição de tirar essa regra agora, a não ser que o Joe Manchin da West Virginia mude de ideia, mas ele é o que está segurando essa regra agora, porque os outros 49 democratas até que poderiam aceitar. Ele não pode aceitar essa regra porque ele está no estado republicano, onde ele só consegue se eleger como democrata porque ele está mais no centro. Ele não é muito de esquerda, com certeza não é muito de direita, então ele consegue se manter no centro. Então ele está sendo o ponto de equilíbrio para os democratas manterem essa regra do filibuster. Mas se ele mudar de ideia, filibuster acabou, é só eles votarem isso daí com maioria simples, eles aprovam todo mundo, aprova o gabinete do Biden, aprova qualquer lei que quiser passar e pronto. Fica tudo muito mais fácil, entendeu? Porque para essa lei que a gente estava falando antes, para essa lei passar, essa lei é muito liberal. Essa lei é que se você me desse para eu escrever para ajudar meus clientes, eu escreveria o que está ali, tá? Uhum. Que está tudo bonzinho, maravilhoso. Mas aí o republicano vai dizer, não, tem que ter mais enforcement, tem que ter mais isso, tem que mandar pagar multa. Esse tempo não pode... Mas eu acho que todas as questões também já foram pensadas. Ó, nós vamos fazer isso aqui, que dá para tirar que é gordura, e a gente negocia com aquilo que possivelmente eles vão pensar. Ninguém faz as coisas também de qualquer jeito. Eles sabem como a coisa vai andar. É a gente esperar para ver como é que a situação vai andar. Exatamente. Mas, assim, são 2 anos, né? Vamos ver, como o doutor Marcelo acabou de falar, que aconteça ainda nesse primeiro ano, que vai ser uma bênção para todo mundo. A gente sabe vai ser disso. esse ano, porque a prioridade está sendo grande. Você vê que ele já introduziu no primeiro dia, ele entrou meio-dia de tarde, estava lá já o programa, o esboço. Aí depois, um mês e pouquinho, já entrou com o bill nas duas casas. Então, eu acredito que ele vai fazer nos próximos meses. Eu tenho não tenho bola de cristal não, mas eu tenho essa... Mas você não quer... Foi difícil as coisas que você errou aqui, viu, doutor? Mas, aliás, eu acho que você nunca... Aqui, pelo menos, eu acho que você nunca errou, não. Olha lá, estou no processo de EB2, eu não tenho o nome da pessoa, acho que veio só o texto. Eu estou no processo de EB2 e Green Card. No andamento do processo, pediram mais evidências.
A nossa advogada enviou e a resposta veio negativa. Conversamos com ela hoje e ela nos falou que o ideal seria fazer uma apelação e fazer um novo processo para evitar a negativa do Green Card. O nosso receio será o Green Card ser cancelado antes de enviarmos o novo processo. Gostaria de saber se temos esse tempo para entrar com um novo processo. Depende de muitos fatores aí, entendeu? Por exemplo, desculpa. Por exemplo, se foi negado o I-140, às vezes a migração não cancela o ajuste de status, caso você esteja fazendo por aqui com ajuste de status. Se não tiver, eu nem faria apelação, a não ser que foi um erro muito absurdo da migração. Mas se for um erro assim, mais ou menos, eu fazia logo entrar com outro processo, que é entrar com aquele outro oficial pode aprovar, e geralmente tem aprovado quando se faz a segunda vez. Agora, se foi um caso onde, por exemplo, o erro é muito grave, pode ter mais a confiança que numa apelação poderia ser revertido isso. Eu nem faria uma apelação, eu faria uma petição, uma motion, para reconsiderar, uma moção, para que o próprio oficial reconsidere, mostrando educadamente, com toda a paciência do mundo, que ele ou ela cometeu um erro, tá? Porque geralmente a migração comete muito erro. Então tem que ver o erro que foi cometido, explicar de forma educada, olha, não é bem assim, olha aqui que está dizendo na lei, tá? E aí você pode conseguir reverter, tá? Se for aplicado um ajuste de status, para manter o ajuste de status pendente mais tempo, ainda tem que entrar com outro processo para que não tenha um gap na condição de estar autorizado a ficar no país por ter um caso pendente. Doutor Marcelo, mandaram aqui para mim que é aqui, tá? Foi aplicado aqui mesmo, nos Estados Unidos. Então, foi isso que eu fiquei com medo, porque está com ajuste de status. Se cair o 140 e não tiver apelação, cai também o ajuste de status. Então, se entrar com outro processo... Agora, tem uma coisa que, tecnicamente, é possível se fazer, tá? Eu não tentei isso ainda, mas tem todo o argumento para se fazer, que é, por exemplo, você entra com uma moção para reconsiderar, daí você mantém aquele I-140 ainda pendente, porque a decisão não é final, tá? Então, a decisão, quando é final, cai o I-485, que é o ajuste de status. Mas se a decisão está passível de uma nova determinação, de nova apreciação por parte da imigração, a decisão não é final. Daí você entra com outro 140, e quando o novo 140 sair aprovado, você pede para dar baixa no outro, que na apelação, na motion, para reconsiderar, e usar aquele 140 que está aprovado, porque o ajuste está pendente ainda. E ele sempre teve um I-140 pendente como base. Isso é um pouco complexo, mas é uma teoria que se pode fazer. Eu ainda vou usar isso num caso, quando eu perceber que o cliente está numa situação muito difícil e não tem outra alternativa. Mas realmente é uma coisa que precisa ser estudada. O melhor que você faz é discutir com o seu advogado, ou advogada no caso, quais são os motivos da negativa. Geralmente no EB2, você tem lá a elegibilidade para EB2, que é a graduação avançada ou habilidade excepcional, e depois disso, você deve ter também a parte do NW, que são aqueles 3 critérios do caso precedente, o caso Matter of Danazar. Então, você tem que ver com a sua advogada quais foram os pontos que não foram aceitos pela imigração, entendeu? E veja se o oficial é aquele oficial que nega tudo, tá? Também não pense que o advogado errou. Tem oficial que nega tudo. Se aparecer Jesus Cristo querer ser pastor aqui, vai dizer que ele não qualifica e vai negar o processo, porque eles negam todo mundo. Tem gente assim. Eu tenho uns números aqui na minha lista aqui, né? Então, já sei quem são os oficiais que fazem isso, mas veja quem é o oficial. Se quiser mandar uma cópia para a gente da negativa e do RFI, deve ter tido um RFI, né, o tal do Request for Evidence, para a gente analisar aqui, eu analiso, tá? Para você. A gente não vai dizer que o advogado cometeu erro só porque eu quero pegar o processo da sua advogada, não é o caso. Se eu perceber que ela fez o processo direitinho e a imigração que pisou na bola, eu vou lhe dizer isso, tá? Porque eu não gosto que ninguém diga que eu pisei na bola quando foi eu da imigração, eu não faço também isso com os outros. Então, eu não quero nenhum interesse em tomar o processo de ninguém. Eu quero que você não tenha que ficar pagando por coisas e pagando, e pagando, e pagando, e um monte de procedimento, e no final não levar você a lugar nenhum. Então, pega uma segunda opinião, uma terceira opinião, se for o caso, tá? Se quiser uma análise sincera, mande para mim que eu vou olhar para você e depois a gente pode até dizer aqui no programa, se quiser, o que é que a gente encontrou de solução que pode servir para os outros também. Não vamos dizer seu nome, obviamente,
mas a gente pode... Se você quiser, inclusive até ficar uma dica, se você quiser já fazer a sua consulta com o Dr. Marcelo, não, vou fazer a minha consulta. Você pode entrar no site e fazer sua consulta, mas o Dr. Marcelo está falando, ó, entra em contato comigo, liga para o meu escritório, manda, a gente vai fazer uma análise. Aí a gente vive fazendo análise de caso aqui, né, doutor? Então, com certeza. o Dr. Marcelo está se colocando à disposição. Se assistir o vídeo, a gente tem um vídeo no YouTube que é tudo sobre o EB2NW. Se assistir esse vídeo e depois ler a decisão, você vai saber certinho por que a imigração negou o processo, se teve algum erro de alguém ou se foi o erro do oficial, que na maioria das vezes é o caso. Então, porque, infelizmente, o NW, Paulo, a gente costuma dizer o seguinte, são pessoas não capacitadas julgando pessoas capacitadas. Esse é o NW. Entendi. Tá? Então, a gente tem que ver... E aí é subjetivo demais. É quase o seu visto de turismo. O cara vai olhar para você, vai ler um negócio aqui e falar assim... É discricionário. É pior ainda, discricionário. Discricionário para uma pessoa que não tem condição de usar o poder discricionário é uma coisa terrível. A gente tem que fazer cartas aqui de 80, 100 páginas explicando o processo para conseguir a EB2 ser aprovado. Ai, ai. Coisas da imigração. Wesley Oliveira. Boa noite, doutor. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Poderia nos dar um panorama de como anda o projeto de lei de imigração do Biden depois de 2 semanas na Câmara? A expectativa continua positiva, a gente já falou sobre isso. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que a gente estava falando justamente das possibilidades do que pode acontecer, inclusive explicando a questão do filibuster, viu, Wesley? Mas obrigado pela mensagem. Samuel Brito, doutor Marcelo, tem o green card, o esposo, ele é esposo de americana. Como obter o carimbo do I-551 no passaporte como um segundo comprovante de residência autorizada em caso de eu perder o cartão e voltar só com o passaporte? Você tem que fazer, se for uma emergência, você tem que fazer um appointment ou ir da imigração. Alguns lugares você pode ir tipo walk-in, você vai lá, aparece e faz na hora, ou então tem que marcar um appointment no sistema Infopass. Daí você vai na imigração, apresenta a situação para eles lá, eles devem colocar o carimbo do 551, que dão geralmente por 6 meses, que é uma prova de que você é residente permanente, tá? Se você estiver fora do país, aí a coisa pode se complicar mais. Perdeu o green card fora do país, talvez tenha que pedir um advance parole para ser emitido e mandado para o consulado, para você pegar lá e entrar aqui. A coisa mais complexa. Nossa, quer dizer, é bem... Gente, o que tem que pensar é o seguinte, o green card você tem que guardar com a sua vida, né? Porque é um documento que é o seu documento mais importante aqui nos Estados Unidos e fora daqui também. Então, né, é meio complicado. E fora que custa um dinheiro agora para você fazer, que subiram os preços, né? Agora para fazer a segunda via é uma grana. Para pegar um outro green card, para fazer uma substituição. Para mim, 390 é um dinheiro bom. Paga meu carro, paga minha luz, paga um monte de coisa. Oxi, tá vendo? Eu falo mesmo, é verdade? Olha só, essa pergunta da Renata Guimarães, é uma pergunta que eu acho que ela é... Para quem está assistindo e para quem vive aqui, quem é F1, essa dúvida é muito importante, porque, e eu vou incluir até mais uma coisinha aqui no que ela está perguntando. Ela diz o seguinte, doação de plasma remunerado, muito comum lá em Boston, em algumas cidades da Flórida, aqui em Utah também tem, e que os laboratórios não gostam de chamar de venda, o estudante F1 pode fazer? Vou incluir mais uma coisa. Estudante F1 pode participar de pesquisas em universidades, aqueles que pagam lá $7.500, $10.000, $12.000 para você passar 2 semanas, 3 semanas sendo estudado e como cobaia, na realidade, desses testes? Olha, o que a gente está falando aí é trabalho não autorizado, tá? O que a imigração proíbe é trabalho não autorizado. Agora, o que é trabalho é quando tem uma relação empregado-empregador. É definição, é isso. Então, se você está vendendo o seu plasma, como quiser chamar, você foi lá, doou o plasma e recebeu uma compensação por isso, isso não é trabalho. Primeiro que, até se for, você não vai fazer todo dia isso. Vai fazer uma vez, depois tem que recuperar seu plasma, eu imagino, né? Para poder fazer de novo. Não vai ficar todo dia na fila lá para vender plasma todo dia, como se fosse um trabalho habitual, como se fosse uma coisa habitual. Então, se você violou o status por 1 dia, 2, tal,
fazendo uma coisa não autorizada como essa, se for considerado como trabalho, que também não acho que vai ser, então você não está prejudicando um futuro processo de employment base, como EB2, EB1, EB3, tal, etc. Agora, tem que ter cuidado com essas coisas, porque existem formas de você ter ganho de capital e outras que você ganha o capital por ter trabalhado. Então, até onde é considerado trabalho? Na minha opinião, você trabalhar, isso não é uma coisa que está definida na lei de imigração, então tem que ser na base da opinião. E o argumento você pode fazer depois numa corte, se for o caso. Trabalho é quando tem um empregador mandando você fazer alguma coisa e você trabalha por empregador e recebe por isso. Quem está participando de pesquisa, doando sangue ou recebendo lá um placebo, sei lá, para ver qual é o efeito que dá, isso não é, você não está trabalhando para ninguém. Você está fazendo alguma coisa lá e eles estão pagando pelo o seu custo, para a viagem, hospedagem, tudo que você tiver, os custos estão repondo o gasto que Isso você é teve. voluntário, né? Não tem ordem, você não estão botando um revólver na cabeça para você ir lá fazer também, então não tem crime e não tem castigo, né? Primeiro que dificilmente vai passar dos 6 meses, que poderia prejudicar de Sim. acordo com a seção 245K. Segundo Aham. que não me parece ser trabalho isso, mas a migração às vezes tem a mania de entender as coisas que não estão bem claras na lei de imigração, no INA, e eles procuram fazer, então, uma interpretação mais abrangente do que a lei decidiu fazer, o Congresso, e sempre é da forma para prejudicar mais os imigrantes. Né? Então, eles consideram trabalho não autorizado em alguns casos, você, por exemplo, trabalhar com a sua empresa do Brasil, você está aqui fazendo o seu projeto, trabalhando para a empresa do Brasil, remotamente, né? Você é advogado, ou trabalha com TI, sei lá, e está fazendo o processo daqui. E eles aí consideram, às vezes, que você está trabalhando sem autorização, mas não existe a relação empregado-empregador com o empregador americano. Então, você não está tomando trabalho de ninguém. Então, isso é um entendimento muito abusivo que a imigração, às vezes, procura ter. E, seguramente, se alguém perder um processo por causa disso e decidir meter um processo na Corte Federal, através de uma ação declaratória, eu imagino que vai ganhar. Então, deixa eu só aproveitar, gente, para entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acho que isso é importante para quem está com visto F1. Uma outra dúvida que surge muito é a questão do trabalho que você falou, do trabalho online, você está trabalhando remotamente. Agora, quem trabalha online, por exemplo, com vendas na Amazon ou no Mercado Livre no Brasil, por exemplo. O cara está mexendo no site do Mercado Livre vendendo coisas lá. Ou vendendo através da Amazon. Só que assim, ele está trabalhando do computador dele, de casa, ele podia estar em Singapura, podia estar em qualquer lugar fazendo isso. Isso é considerado ou cai nessa mesma situação de uma opinião muito pessoal? Isso, cai na mesma situação, porque quando a lei de imigração foi criada, nos anos, sei lá, 50, não existia internet, a Amazon não foi fundada nessa época aí, foi bem depois, então não existia nada disso que está falando aqui agora, né? Então, a lei de imigração fala o termo gainful employment, emprego remunerado. Então, se você compra um carro, compra lá a Ferrari do Paulo por $200 mil, daqui a pouco aparece um cara que gosta daquela cor ali e fala, me vende por 200, eu pago você 240, você ganhou $40 mil. Você trabalhou com alguém? Não. Você comprou uma casa aqui, como investidor. Essa casa depois explodiu, aquela vizinhança ali, ficou uma maravilha. Todo mundo quer morar lá agora. Lá como é que chama aquela vizinhança que tem? Provo. Aí todo mundo quer morar em Provo agora. Aí a casa subiu o preço lá para cima. Você vendeu a casa, teve ganho de capital. Você trabalhou? Quem é seu patrão? Então, essas Entendi. coisas não são trabalho. Não existe a relação empregado-empregador. Então, até nos casos que a migração procurar ir de forma mais... Primeiro que eles não vão descobrir nada disso aí, tá? Mas se descobrirem, a não ser que você põe no social media, que foi do Plasma, sei lá. Mas se descobrirem e quiserem usar o entendimento mais restritivo contra você, eu sugiro que você pegue um advogado qualquer que faça Corte Federal e meta uma ação declaratória para que o juiz federal declare por sentença que aquela situação não configura trabalho, gainful employment, de acordo com o Immigration and Nationality Act. E eu duvido que o juiz federal vá aceitar isso aí como trabalho. Eu tenho certeza que tem gente questionando um pouquinho mais a respeito disso, doutor Marcelo. O seguinte, vim para cá, até para a gente deixar claro, vim para cá, abri uma empresa, sou o patrão de mim mesmo.
Aí eu vou explicar um pouquinho mais. Abrir uma empresa que é fazer limpeza na casa dos outros. Ou, sei lá, cortar grama, né? Empresa de landscaping. Mas é uma empresa que eu abri, só tem eu trabalhando. Eu trabalho para mim mesmo. Né? Edição de fotografia, não sei o que, enfim. E a pessoa está fazendo isso daí. E aí, como é que fica? Como é que a gente tipifica essa situação? Ótima pergunta, que essa aí eu não tinha pensado. Essa defesa aí é bem mais difícil. Bem mais difícil, porque agora você existe a relação, tem a relação patrão-empregado. É a mesma pessoa, o patrão e o empregado, mas existe o empregador. Porque para o IRS, por exemplo, a empresa está ali, está pagando. E aquela pessoa que é o empregado é o próprio dono da empresa e ele recebe como distribuição ou como que for. Depende do estado. Tem estado que você pode ser empregado da sua própria empresa, entendeu? Eu, por exemplo, aqui, eu sou empregado do meu escritório. Né? O Gondim Locor é o meu empregador, me dá um W2 no fim do ano. Então, eu sou empregador e empregado ao mesmo tempo. Então, eu presto serviço, mas eu posso porque eu sou cidadão americano. Se você é estudante e está querendo prestar seu próprio serviço, como landscape, como limpeza ou o que for, você vai estar realmente causando um problema difícil. E outro problema mais importante é que, diferentemente do que a gente falou antes, do plasma lá e da universidade, dessa vez a imigração tem como descobrir você e pegar pelo rabo ali certinho, porque está no Division of Corporation do seu estado, que você tem aquela empresa ali. Entendi. Então, ó, esclarecido. É bom quando a gente entra nesse assunto, você vê, foi uma pergunta que veio da nossa audiência que a gente vai destrinchando. Então, assim, você já sabe que toda quarta-feira a gente está com o Dr. Marcelo aqui, já prepara a sua dúvida, que é claro que de uma dúvida vão surgindo outras. A gente não consegue especificar muito em alguns casos, né? Daí você entra em contato com o Dr. Marcelo e conversa com ele separado. Tem mais pergunta aqui, ó. Michele Magda Ramos. Olá, boa noite. Acompanho sempre vocês aqui do Brasil. Eu gostaria de saber se para aplicar para o CR1 é aceito o casamento por procuração. Primeiro, doutor, explica para quem está em casa o que é o CR1. Conditional Resident First Preference. Então, é a pessoa que casou com um americano e vai entrar com o processo, aquele que vai ser ainda condicional no caso, né? Que é o green card inicial de 2 anos. Então, mas o casamento com procuração. Sim, vale o casamento com procuração para efeito disso aí, porque existe uma convenção internacional nos países, principalmente os países do hemisfério oeste, que diz o seguinte: qualquer ato de nascimento, casamento, divórcio feito num país tem full faith and credit no outro país. Então, os Estados Unidos e o Brasil fazem parte da mesma convenção internacional. Então, se o Brasil acha que o casamento com procuração é válido também nos Estados Unidos. Embora aqui eu não acredito que você possa casar com procuração em nenhum estado americano. Mas se o Brasil aceita e dá o certidão de casamento, está válido do mesmo jeito. Inclusive, eu já vi casos de pessoa que estava aqui como estudante, com F1, casou por procuração, ainda mandou a pessoa ir lá no consulado pegar o F2 e pegou. No problem. E olha só, então, aquela situação que falam que se você já tirou o F1, né, você não consegue agregar, nesse caso você consegue colocar, virou dependente, você consegue emitir o F2 independente da situação, ou qualquer outro tipo de acompanhante, dependendo do visto. É possível fazer Exato. isso? É possível, e inclusive, se for o F1, tem que fazer o F2, tem que fazer outro I-20, incluindo o F2, o I-20 de F2, para mandar para lá, a prova do dinheiro disponível vai ser um valor maior. É um outro processo tudo de novo. Sim, mas tem a elegibilidade de vir como acompanhante, porque aquele casamento feito com procuração, que embora aqui não faça isso, mas os Estados Unidos aceitam, porque no Brasil é legal. Entendi. Olha só, a gente vai... Hoje eu tô falando que hoje eu tô aprendendo um monte de coisa, porque essa semana, o que os nossos grupos de WhatsApp, o que a nossa caixa de mensagem no Instagram recebeu de mensagem, de dúvida, principalmente da lei do Biden, e dessas coisinhas de F1, Deus que me livre, é muita dúvida mesmo, mas que bom. Olha lá, Silvana, boa noite a vocês. No visto EB2, posso adicionar meu filho maior e solteiro como dependente? Obrigada.
Maior com quantos anos? Porque se for maior de 18, ele é maior de idade, mas ele pode estar no processo. Até 21 anos pode. Por ser solteiro? Sim. Então tá aí, ó. Ela não fala aqui, ó. É adicionar o meu filho maior e solteiro como dependente. É a única informação que ela dá. Então, se for maior de idade, solteiro, pode. Bom, casado não pode nem menor, nem maior, nem de nenhuma idade, né? Que é outro núcleo familiar. Mas solteiro pode, se for maior de idade, no caso, o menor de idade ou maior de idade, desde que a maioridade que está considerando aí seja 18 anos. Porque com Tá. 21, corta. Boa. US ando, né? É usando. Tem um trocadilho aqui na Flórida. Boa noite. Uma pessoa que tem visto de turista e aplicou para o EB2NW, cuja petição já foi protocolada, ou seja, o processo já está ativo. Essa pessoa pode entrar normalmente nos Estados Unidos? Boa pergunta também. Ok, então tá no Brasil, tem o visto de turista, mas entrou com o EB2NW aqui nos Estados Unidos, e eu imagino que não entrou com ajuste de status, porque não está aqui, então indicou no processo que era processo consular. Sim, pode entrar, meus clientes fazem isso direto. O que eu digo a eles, não que eu já vi acontecer isso, que eu nunca vi na minha vida, o que eu vou dizer agora, mas pelo menos, por prevenção, se o oficial se fosse meter a besta com você de dizer, mas você tem um processo de EB2, por que é que você vai entrar aqui com um turista agora que você não pode ter intenção de migrar? Você pode falar, pera lá, meu amigo, o meu processo é de EB2 consular. Eu não tenho intenção de migrar nesta viagem. Eu estou aqui entrando para passar 15 dias, uma semana, o que seja. Esta viagem ainda tem um caráter de turista temporário. Está aqui a cópia do meu 140, está aqui dizendo que é processo consular. Tá? Quiser a cópia do formulário também, lá pergunta, é consular ou ajuste de status? Se for consular, tranquilo. Então, nesse caso aí, você não deve ter problema. Eu não acho que você vai ter que chegar a esse ponto que eu estou falando agora, mas eu estou falando isso aí porque a gente não vai Olha, querer que... administrações anteriores me dizem que seria possível, né? É Essa verdade. última administração. Você sabe, doutor, me questionaram ontem, lembraram de você, né? Porque nos meus vídeos no YouTube eu não falo o nome do Donald Trump. Aqui eu falo, aqui é o ex-presidente, como jornalista e âncora do programa, eu acabo falando. Mas eu evito falar muitas vezes, porque se diz que você fala 3 vezes, aparece. Aí falaram assim ontem lá, mas por que você e o doutor Marcelo não falam o nome do ex-presidente? Aí eu expliquei justamente isso que eu estava falando. Mas lembraram de você, doutor. Você também não tem costume de falar. É que a gente tem costume de falar nome de coisa ruim, né? Essa que é a história. Eu realmente eu tenho um grande desprazer de me lembrar que essa pessoa virou presidente dos Estados Unidos durante 4 anos e está ainda considerando, mantendo o Partido Republicano refém. Então, isso é uma coisa estranha que eu não consigo entender. Aliás, eu entendo porque eu já estou lendo bastante sobre isso, já vi muitas reportagens, muitos artigos de especialistas, e indico porque é que uma pessoa até com um certo nível educacional, vota numa pessoa como Donald Trump. E se você for entender bem a parte de populismo, você vai entender por que acontece isso. E Também aí, para quem acontece ficar no com a Brasil, gente, depois que a gente terminar com o doutor Marcelo, o jornal segue, a gente vai falar que o Donald Trump, para muitas pessoas, toma posse amanhã, dia 4 de março. A gente vai explicar essa história para você. Não, isso aí já é além do populismo, isso aí já é teoria de conspiração, pessoas Sim, que conseguem acreditar em certas coisas que você não consegue nem... Tivesse bêbado, você não consegue convencer ninguém. Porque é não verdade. parece ter sentido essas coisas. E se você quiser explicar aqui no seu programa por que o dia 4 de março, você não vai ter tempo para explicar em uma edição só. Você vai Ah, ter que fazer... não, Inclusive, eles colocam ele como 19º presidente, porque o último foi lá em 1800 e bolinha. Isso. Então a pessoa acredita nessas coisas, que tem o laser do judeu lá que causou o espaço, causou o incêndio na Califórnia. Então, você acredita nisso aí, então você acredita no Donald Trump. Mas a notícia é muito séria, porque o FBI e todas as polícias possíveis de Washington estão de sobreaviso e de alerta por conta da possibilidade de uma nova insurreição amanhã, um novo ataque, uma nova invasão no Capitólio. Então, E o Donald Trump lá em é muito Mar-a-Lago, sério. tomando seu suquinho, ele não bebe, né? Mas tomando. Imagina se bebesse, né? Maluco como ele é, mas
não bebe, mas tomando lá seu suquinho, comendo lá na boa, no resort, jogando golfe, e os bestas lá se matando para ir lá para Washington, ser preso depois pela FBI. Eu não entendo essa gente. Vamos seguir aqui, doutor, tem pergunta. Jimmy Vamos lá. Palhano. Olá, boa noite. Estou no EB3 consular, esperando a LC aprovar. Como o consulado está fechado sem previsão de abrir, posso ir para os Estados Unidos tentar continuar como ajuste de status? A pergunta é do Jimmy Palhano. Se ele já está... explica aí, doutor. Está esperando a LC aprovar. Isso pesa? Como é que é isso? Bom, esse aí é uma pergunta que foi feita parecida na semana passada, se eu não me engano, e a gente desmistificou isso aqui, mas nesse caso dele é especial, porque a LC não é na imigração, é o Labor Certification do EB3, ou do EB2 normal, sem ser o NW. Então, na Labor Certification, o processo está no Departamento de Trabalho. Se ele entrar no país e, por acaso, como turista, e aí, foi aprovado o seu Labor Certification, quer fazer logo por aqui o ajuste de status? É capaz que ele vai poder fazer. Uhum. É porque não entrou com o I-140 que você explicou na semana passada, né? Exatamente. 140 que é ali diferente. que fica. Uma petição para imigrar. Você não pode depois falar, mas eu não tinha intenção de imigrar quando vim como turista. Como não? Já estava lá seu 140 na imigração, já declarou que tinha intenção de imigrar. Como é que você... Mas o Labor Certification é feito pela empresa, é no Departamento de Trabalho. Não deve pode ser para qualquer pessoa, não necessariamente para ele, né? Embora eu sugiro, se for o caso de fazer isso, entrar aqui, se mudar de ideia, não entrar premeditado porque não pode, mas se entrar aqui, e aí mudou de ideia, agora eu quero ficar aqui por aqui porque aprovou meu Labor Certification, que eu nem esperava que ia aprovar agora, ótimo, mas não entre com ajuste de status antes de 2, 3 meses após a sua última entrada. O famoso 90 dias, né, doutor? O famoso 90 dias, né? É melhor ter... 90 dias foi por causa prevenir. do Trump, que era 60 dias antes. Então. Aí vamos ficar com esses 90 dias, que eu acho que é bem mais garantido, inclusive. Pietro Games. Boa noite, doutor. Eu fui presa por violência doméstica e deportada. Não posso entrar por 10 anos, mas eu vou me casar com um americano. Eu posso pedir um waiver para o visto CR1 ou devo obrigatoriamente esperar esses 10 anos? Isso aí eu não vou poder lhe responder sem ver o recorde da corte, do criminal, onde você foi condenado. Pelo seguinte, deportar pela violência doméstica é uma coisa, mas se essa violência doméstica também ficar considerado como crime de violência, e felony, que às vezes né? né? Tem o simple battery, que às vezes não considera crime de violência. Que o cara pode tocar no outro ali, é um battery, mas não é um crime de violência. Mas se você foi condenado por violência doméstica, é porque você deve ter feito alguma coisa mais grave com alguém que é o seu parceiro, esposo, ou coabitante, namorado, alguma coisa. Num caso como esse, pode também ser uma aggravated felony, em alguns casos. E isso gera graus de deportabilidade e inadmissibilidade diferentes de somente ter sido deportado. Então, talvez você caiba um waiver, talvez não caiba o waiver. É interessante ver isso daí com calma. Eu imagino a priori que você vai poder fazer o waiver, tá? Mas o waiver não vai ser tão fácil de aprovar. O waiver é um perdão, geralmente quando é porque ficou fora de status ou foi deportado por um motivo mais assim, porque estava fora de status, foi deportado. Isso é diferente de um waiver quando você foi condenado por um crime de violência. Em alguns casos, o estatuto pode ter sido aplicado de forma incorreta a você, e aí, às vezes, você pode corrigir isso com um advogado criminal no estado onde foi feita a condenação, que é o que chama de Post-Conviction Relief. É um advogado criminal, não é de imigração. É um advogado criminal que vai trabalhar com o advogado de imigração para entrar com uma petição na corte criminal para tentar modificar aquela decisão, tirar aquela condenação, às vezes declarou culpado, sei lá, não foi por júri, fez um guilty plea, e aí já foi condenado. Então, vai ter que retirar esse guilty plea, dizendo que você não sabia, que não sabia os efeitos que ia dar na imigração. Às vezes acontece em muitos casos. Se o advogado tiver sucesso em retirar essa condenação e reabrir o caso e negociar com o DA
e fazer um artigo lá que seja tipo de simple battery, ou um artigo que não justifique ou não identifique que foi cometido contra um coabitante, esposo ou parente e tal, isso aí pode desconfigurar a violência doméstica e aí nem teria o grau de deportabilidade ou inadmissibilidade, seria apenas pela deportação. Então, esse caso aí é muito complexo para ele responder assim, vai ou não vai. Uhum. A Sim. priori, eu acho que você vai poder fazer o waiver, mas é bom você se consultar com um advogado que entenda da parte criminal e da parte de imigração, inclusive vendo no Estado as consequências daquelas atividades criminosas naquele Estado, referente à lei de imigração e o Estatuto Federal. Boa. Olha só, o Hudson Leonardo, ele faz uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Paulo, e boa noite, doutor. Estou aqui na América há 2 anos e meio e trabalho no mesmo lugar até hoje. O meu patrão, meu boss, ele escreve aqui, quer ser meu sponsor. Ele pode aplicar, mas eu tô fora de status. Bom, aí tem um monte de si, né? Se você tiver Uhum. sua esposa, pai ou mãe aqui no país como residente ou cidadão, pode. Porque você vai poder fazer o waiver quando for fazer a terceira fase. A terceira fase não seria ajuste de status, porque está fora de status, mas você poderia fazer processo consular e aplicar para aquele waiver do Obama lá, o waiver provisional, o que você aplica antes de ir para o consulado, levar o denial letter e o castigo lá. Então você já vai sem ser castigado. Se isso for se os planetas estiverem ajustados dessa forma, né? Alinhados dessa forma, você pode. Agora, se não tiver nenhum parente qualificante, seu pai, mãe ou esposa, ou esposo, e você não tiver como fazer o waiver, aí só mesmo se passar a lei do nosso querido Joe Biden. Ok, olha só. E o bom quando você assiste o programa é que você tem as respostas mais completas possíveis na medida do possível, que é sempre bom. Olha só, Jéssica Durkin. Boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Até muito parecido com algumas outras perguntas, mas tem um porém aqui. Sou casado com um americano e em breve vou mandar o meu processo para obter o green card. Seria melhor esperar até o cancelamento do I-944 antes de enviar o meu processo? Duvido, porque o I-944 é o public charge, tá? Então, eu não acredito que você Hum, tenha alguma coisa de public charge, teve que trabalhar essa autorização, não tem problema, se casou com um americano, então pode indicar tudo lá, pode dar imposto de renda, tal. Porque o que ela está perguntando aí, Paulo, é muito importante, porque o public charge, essa regra do public charge, foi passada para a nação como se fosse uma regra para mostrar que aquele imigrante não vai ser um dependente dos recursos públicos, né? Que ele vai se erguer com suas próprias pernas, como falou aquele ordinário daquele Ken Cuccinelli lá, né? Que era o Departamento de Homeland Security. Então, uhum, essa foi o que eles disseram, mas na verdade não era isso. O public charge é para pegar pessoas que trabalharam essa autorização. Sabe como é que ele pega? Eles pedem para você mandar o seu imposto de renda, o transcript do IRS, não é nem o imposto de renda que você mandou, a cópia, é o transcript do IRS. Tá? Então, aí, se aparecer algum tipo de ganho lá, só que como estudante, como é que você pode ter ganho aquele dinheiro todo lá e não ter permissão para trabalhar? Então, ele pega você. Mas, às vezes, você não fez imposto de renda, ou não ganhou nada, não declarou nada, pegou ali debaixo da mesa, não declarou nada, beleza, tudo bem. Não é o certo, mas você se safou da imigração. Mas aí, eles também pedem no Public Charge você mostrar o seu Credit Report, que é o seu relatório de crédito. E lá vai aparecer que você aplicou para apartamento, não sei da onde, lá em Murray, em Utah, né? Ou vai mostrar que uhum. você comprou um carro, não sei aonde, fez um lease e tal. E aí depois a imigração pode mandar um RFI falando, mande a cópia da aplicação do apartamento e do lease. E lá vai aparecer o quê? Onde você trabalha, porque você não aplica para comprar um carro ou alugar um imóvel se não tiver um trabalho. Então aí ele pega você pelo pé direitinho. Então é para isso que é criada essa regra. No caso de você ter casado com um americano, não importa se trabalhou legal, legal não gosto de falar isso. Trabalhou sem autorização ou se você ficou aqui overstay, não interessa. O perdão é automático, tá? O que você tem que ter cuidado é se a renda do americano, no caso, é muito baixa, e se vocês tiver usado aqueles benefícios públicos que podem causar um problema depois do public charge. De qualquer forma, eu duvido que a imigração negue um caso como esse,
sendo que o americano que está aplicando para você, porque ele tem direito de ter a esposa dele aqui, e o public charge pode ser overcome com um outro sponsor, se precisar. Então, tem forma de resolver isso daí. Então, eu acredito que é a totalidade das circunstâncias, mas no caso do casamento com o americano, não é tão grave usar o 944 quanto é quando você faz um processo por trabalho. Olha só, as dúvidas que estão chegando são dúvidas muito corriqueiras, então se você pegou o programa agora, volta lá para assistir. Se você está assistindo através das nossas plataformas, muito obrigado. Aproveita para compartilhar com todo mundo. A gente está chegando no final desse nosso quadro com o Dr. Marcelo. Toda quarta-feira ele está aqui para responder você. E claro que se você quiser tirar suas dúvidas pessoalmente com o Dr. Marcelo, gondinlaw.com, você marca lá o seu horário para poder falar diretamente com o Dr. Marcelo. Olha só, Guga Costa, ele faz a seguinte pergunta. Olá, Paulo, Dr. Marcelo, depois do Labor Certification, né, do LC aprovado, quanto tempo recebe o EAD? E em que fase do EB3 se inclui o dependente e quanto está hoje a taxa do dependente? Bom, depois do Labor Certification, vem o I-140, que pode ser entrado em conjunto com o I-485, que é o ajuste de status. Então, você pode entrar com os dois ao mesmo tempo, se tiver current, tiver um Czinho lá no Visa Boletim, tá? Já tem, se quiser, no meu website, tem um link lá, um vídeo explicando como ler o Visa Boletim. Mas hoje está current. Que foi como a gente mostrou na realidade na semana passada, né, doutor? A gente deu uma aula de Visa Boletim aqui, também né? veio da semana passada, que está lá gravado, está no YouTube lá, você vai lá e assiste. Mas então, se tiver Czinho lá, que está ainda, então você pode entrar com o 140 e já entrar com o ajuste de status. O ajuste de status é o que dá condição de tirar o EAD, que é, para quem não sabe, o EAD é Employment Authorization Document. É a carteirinha que muita gente também chama de Combo Card, que vem também com o Advance Parole, né? O documento de viagem. Então, geralmente a imigração leva 2, 3, 4, 5 meses para emitir um EAD. Tem casos que leva até 3 semanas ou menos, tem casos que passa de 6 meses, mas o que a gente tem visto aqui é entre 2 a 5 meses em média. E okay. A taxa, ele também perguntou sobre a taxa e o dependente. Ele perguntou qual que é a taxa do dependente. 1.225 por cada pessoa que tiver mais de 14 anos para mais, e se tiver 13 anos para menos, $750 é a taxa, já incluindo o 485, o I-765, que é a permissão de trabalho, 631, que é a permissão de viagem, e o Biometrics, que é $85. Tudo está incluído já no 1.225 ou 750 se for 13 anos para baixo. E isso para cada pessoa que for entrar. E os dependentes vão entrar nessa fase com você, tá? Se você tiver ainda com 2, 3, 4, 5 filhos com a sua companheira, mas não casou ainda, a hora de casar é essa, porque companheiro não recebe green card por dependente, tem que ser casado mesmo. Então, mas os filhos entram todo mundo agora nessa fase até acabar o seu 485. Fechou. Olha lá, seu Madruga. Boa noite, doutor Paulo e doutor. Eu tenho um visto F1, felizmente ou infelizmente. Na época me aconselharam a abrir uma companhia em meu nome. Já recebi cheque em nome da companhia? Doutor, poderia me dizer se eu posso ainda assim aplicar para o EB3? Depende do número de dias que trabalhou, né? Porque pode ser que seja menos do que 180 dias, né? 6 meses. Nesse caso, pode usar a regra 245K. Né? A gente contou também aqui a história do Joãozinho, né? Uhum. Que é uma história muito longa, mas é uma opção para algumas pessoas. Né? Se você tiver o visto F1 no passaporte, você pode sair do país, tentar entrar de novo. Se conseguir entrar, que deve conseguir, mas se conseguir entrar, não vá para o Brasil, tente ir para o Canadá, o México, porque os voos são mais curtos, a inspeção é menor. O voo do Brasil, o voo é muito longo, ele fica lá vendo você fica vendo o aviãozinho lá na tela do avião, e o cara investigando sua rede social, vendo tudo seu aqui, entendeu? Vendo se teve empresa. Então você evita isso, vai um voo mais curto, vai para o Canadá, sei lá. Entrou de novo no país, zerou a contagem dos 180 dias pela regra da seção 245K. Então aí, mesmo que a imigração até descubra que trabalhou, não vai ter problema. Agora, eu fecharia essa empresa, se fosse você, porque realmente ter essa empresa aí só vai atrair investigação contra você por parte da imigração. E basicamente é isso. Tem a regra da 245K. Se você tiver dúvida, você pode ir no Google e põe lá INA
Section 245K. E veja a regra lá. 180 dias de trabalho não autorizado é permitido ter contado da última entrada e até receber o EAD, né, o cartão de trabalho. Então, use a lei a seu favor, porque está no site da imigração isso, ele sabe que é assim mesmo, ele não pode usar o trabalho não autorizado que você fez antes da última entrada contra você, só o que foi depois da última entrada e no limite de 180 dias. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Hoje rendeu bastante, foi bem bom. Para quem quiser falar com o doutor Marcelo, como eu já disse, gondinlaw.com, você entra em contato com ele. Mas é aquela dica que a gente dá para você, tenha sempre um advogado. Eu sempre disse, desde quando eu cheguei aqui, que a melhor coisa que você pode ter na sua vida, em todas as trocas de roupas que você faz, é um número de um advogado de imigração no seu bolso. Então faça isso, tenha sempre um advogado com você. O doutor Marcelo está sempre às quartas-feiras aqui para tirar suas dúvidas. E então já aproveita, para quem não respondeu agora, a gente vai separar as perguntas. Não dá para a gente também colocar todas na semana que vem, mas a gente vai tentando responder conforme vai indo, tá? Doutor Marcelo, muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite também, Paulo.